volto para a Charqueada depois de 40 anos. Eu sou natural de Piracicaba, estive aqui na minha infância, quase adolescência, a última vez que eu estive aqui em Charqueada. Hoje eu não moro mais aqui nessa diocese, eu há muito tempo moro na cidade de São Carlos. Nós constituímos lá também uma comunidade, muito semelhante à comunidade do César, uma nova comunidade. Nosso nome é Comunidade Católica Querigma. Nessa comunidade hoje eu exerço a função de moderador geral. E essa comunidade já há bastante tempo, daqui a uma semana ela vai fazer 21 anos de fundação. Desses 21 anos, os últimos 18 anos nós nos dedicamos à manutenção de uma escola de educação básica. Lá nós oferecemos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E o que eu vou fazer hoje, a partir do tema que nos foi proposto, a educação dos filhos e o desafio das mídias sociais, é contar um pouco da experiência que nós temos vivido ali no âmbito do trabalho da Escola Católica Querigma. Todos os desafios formativos que nós enfrentamos com os nossos alunos. É uma escola católica, mas ela está sujeita a todas as dificuldades e a todos os desafios que qualquer escola, seja pública, seja particular, confessional ou não, vai enfrentar. É um desafio que todos nós enfrentamos, todos nós em qualquer condição, que é essa realidade das mídias, hoje muito presente na vida das nossas famílias, na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. É claro que eu vou partir sempre da experiência formativa católica. Então, nós vamos apresentar aqui uma perspectiva de enfrentamento desse problema, porque vocês vão perceber que acaba se tornando um grande problema. Nós vamos apresentar aqui propostas a partir daquilo que é próprio de um católico, não é? Também nós poderíamos pensar em várias realidades. Vou dizer-lhes uma delas. O problema do Facebook. Hoje, o Facebook é uma mídia social utilizada pela maioria esmagadora das pessoas. Nós sabemos que existe um problema instalado na nossa sociedade, que é a questão do divórcio, da separação. E, via de regra, a causa que sustenta o divórcio, a separação, tem sido a infidelidade. No Brasil, existem pesquisas que mostram que a causa primária da destruição dos casamentos é o Facebook. Essa é uma realidade da qual nós não podemos nos furtar, nós não podemos nos esconder dessa realidade. A causa primária que explica por que casais casados há 20 anos, 25 anos, 28 anos têm se separado. Por que que a infidelidade, o adultério e, por conseguinte, o divórcio, a separação, as brigas, as violências, onde é que está a raiz de tudo isso? Então, via de regra, como causa principal, o Facebook. Você vai viver uma vida virtual, você vai encontrar uma pessoa que foi o seu namorado há algum tempo, há muito tempo, há pouco tempo, uma amiga, um amigo, e você vive um mundo de faz de conta, que é o mundo virtual, que é o mundo das mídias sociais. Ali você nunca vai encontrar solução para nada, a não ser esse tipo de solução.
São válvulas de escape que inevitavelmente vão levar você a uma realidade como essa. Na escola, a nossa realidade hoje é de muitos alunos que vivem a experiência dos pais separados. Muitos, mesmo sendo uma escola católica. Nós temos uma quantidade muito significativa de alunos que têm os pais vivendo essa realidade. E é uma dura realidade. Então, nós temos acompanhado muito de perto isso tudo e posso dizer para vocês, as mídias, elas têm sido um motivo de destruição de muitos casamentos. E casamentos aparentemente sólidos, para casamentos de muitos anos, matrimônios constituídos há muito tempo. Então nós podíamos pensar em olhar para as mídias sociais nessa perspectiva, na nossa perspectiva adulta, na nossa perspectiva de casal. Isso daria uma boa palestra. Mas eu quero adiantar para vocês, e faço aqui um grande apelo e um grande alerta. Se você tem se dedicado ao Facebook com muita frequência, sobretudo você que é marido, sobretudo você que é esposa, tome cuidado. Porque nenhum de nós está invulnerável a esse mal. Nós poderíamos trabalhar a questão das mídias sociais numa outra perspectiva, na perspectiva da terceira idade. Hoje no Brasil há um boom, uma proliferação muito grande dessas mídias sociais nos vovôs e nas vovós, na vida dos vovôs e das vovós, que a gente chama de terceira idade. E associado a isso, infelizmente, aqui no Brasil, a parcela da população onde está crescendo de forma assustadora o número de portadores do vírus HIV são os nossos idosos. Essa turma da terceira idade está extremamente vulnerável ao vírus HIV. Por quê? Porque o acesso a esse tipo de mídia, da forma como tem sido feito pelos avós, né, ele expõe os nossos idosos a um sem número de situações para o qual ele não está preparado, dentre os quais uma vida prostituída. Eu não sei como é a realidade aqui de Charqueada, mas eu posso dizer qual é a realidade de São Carlos. Enquanto os vovôs e as vovós deveriam fazer o que o Papa Francisco tem pedido, ou seja, serem um sinal de sabedoria para as gerações mais novas, aproveitarem o tempo que restam na vida para rezarem pelas novas gerações, os vovôs e as vovós estão se deleitando nos bailões da vida. Eu preciso dizer isso. É a grande realidade. É a grande realidade. Os nossos idosos, que deveriam ser para nós esse esteio de sabedoria, têm sido, na verdade, enganados. E a culpa não é dos avós, a culpa não é deles, a culpa não é minha, eu já sou avô também. Tenho 2 netos, o meu formol é importado, né? Ele é diferente. Mas eu digo para você, nós que já somos, eu posso dizer porque eu sou avô, tenho 2 netos. Nós que somos avós, nós temos uma importância vital na sociedade. Eu vou repetir, o Papa Francisco tem insistido muito. Nós, avós, precisamos ser sinal de sabedoria. E a sabedoria só se encontra na intimidade com o Senhor Jesus. Portanto, nós, avós, precisaríamos ser exemplos de pessoas orantes, pessoas de fé, pessoas de intimidade com o Senhor, porque as gerações que vêm vindo perderam essas referências. Nós somos essa referência hoje para a sociedade, mas nós perdemos o nosso tempo.
nos bailões da vida. E muitos desses bailões é aí que os avós, querendo viver como mocinhos e mocinhas, acabam contraindo, por exemplo, o vírus HIV. Aqui em Charqueada, vocês vivem uma realidade diferente. Mas um dia isso pode acontecer aqui. Eu vou dizer, nenhum de nós está imunizado a essa realidade. Todos nós podemos muito facilmente vivermos um dia tudo isso. Em São Carlos é uma cidade muito maior que Charqueada. Nós temos lá 2 grandes shoppings. E a coisa mais triste de se ver são os vovôs e as vovós andando como mocinhos e mocinhas, vestidos assim, com os seus namoradinhos e namoradinhas a tiracolo, né? É muito triste. E onde é que eles aprenderam isso tudo? Nas mídias sociais, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Então nós poderíamos também gastar, e não era um gasto, na verdade é uma riqueza, mas nós poderíamos estudar o efeito das mídias sociais sobre os nossos idosos. Tem sido perverso esse efeito. Eu vou dizer para vocês, o efeito das mídias sobre os nossos idosos tem sido perverso. Tem sido perverso sobre as nossas famílias, tem sido perverso sobre os nossos idosos. Mas há ainda uma outra faixa etária, e essa é a mais vulnerável de todas. E é sobre elas que nós vamos falar hoje. São as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. O objetivo dessa palestra, será justamente esse: trabalharmos o efeito das mídias sobre as nossas crianças. Eu quero começar, eu vou ter uma ajudante, então eu vou falando, você vai mudando, pode mudar. Um índice muito próximo da realidade, um índice de 2015, que diz assim: 83% das crianças brasileiras entre 8 e 12 anos já estão ativas nas redes sociais. Veja, 83% das crianças brasileiras entre 8 e 12 anos já estão ativas nas redes sociais. O índice é ainda maior entre adolescentes de 13 a 16 anos, 97%. Então, está posto o desafio. Esse é um desafio do qual nós não podemos nos esconder. A gente não pode dizer, o problema não existe. O problema está posto. Hoje, a maioria esmagadora das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens estão expostos à internet, estão expostos às mídias, às várias mídias que existem por aí. Então, nós podemos desenvolver um raciocínio dizendo o seguinte: o problema são as mídias. Mas se eu pensar por aí que os problemas são as mídias, então eu tenho que dizer, padre, vou pegar a minha mochila e vou embora, porque nós já perdemos diante desse problema. Se eu disser, o problema são as mídias, nós já estamos derrotados, porque essa realidade já está posta na vida da maioria esmagadora das nossas crianças. Eu queria partilhar com vocês o mesmo problema em um outro aspecto. Como nós pais estamos sendo de fato pais? Como é que nós, pais e mães, estamos exercendo aquilo que nos foi concedido por Deus, sermos pais e sermos mães? Se nós mudarmos a pergunta e nós trouxermos o problema para nós, o problema é nosso, o problema não é da internet, o problema não é de outras mídias, a televisão, o problema não é
da escola, o problema é meu, que sou o pai, porque esse problema me desafia naquilo que eu devo ser. Eu devo ser pai e minha esposa deve ser mãe. Então nós mudamos o foco, nós trazemos para a gente, e se nós trazemos para a gente o problema, então conosco existem soluções. Conosco, se o problema passa a ser meu, então eu posso apontar uma série de soluções para esse problema. Mas para isso, eu antes de tudo, preciso me perguntar, e eu quero que você, que é pai e mãe que está aqui me ouvindo, ou avô, avó, ou então responsável pela formação, pela educação de uma criança, de um adolescente, de um jovem, eu quero que você pergunte-se a você mesmo agora: como é que eu estou exercendo a minha paternidade? Como é que eu estou exercendo a minha maternidade? Eu como homem, na minha casa, eu retomo aquilo que é próprio de um homem na perspectiva da Sagrada Família? Ou seja, eu reproduzo na minha casa as características de São José? Eu preciso me perguntar isso todos os dias. Eu faço hoje a pergunta para os homens que estão aqui, mas por primeiro eu faço a pergunta para mim mesmo. Eu estou resgatando a minha autoridade paterna? Mulher, você que é mãe, ou você que educa alguém, que eventualmente faz às vezes de mãe, você, ao desempenhar essa função, que é dada pelo próprio Deus, você reproduz as características da Virgem Santíssima, que trazia para a educação do menino Jesus a mística de Deus? Porque na nossa casa é necessário que por primeiro seja estabelecido essa realidade, a realidade da autoridade que vem de Deus. A minha autoridade paterna não é uma autoridade humana, mas advém do próprio sacramento do matrimônio, porque quando me casei o padre perguntou se eu iria educar cristamente os filhos que Deus me concedesse. Como consequência do sacramento do matrimônio, eu, homem, recebo de Deus um presente, a autoridade. Uma autoridade que é divina. E você, mulher, recebe de Deus um presente, a mística de Deus. E é desse equilíbrio, autoridade e mística, que nós precisamos educar os nossos filhos. Veja, hoje nós estamos vivendo um mundo em que esses valores eles estão invertidos. Infelizmente, meu irmão de comunidade, o Carlos, que está ali, ele até brincava quando nós estávamos chegando aqui. Eu tenho uma expressão que mostra bem a inversão dessas funções que Deus pensou para nós. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que fragiliza o homem. Nós estamos, infelizmente, percebendo homens fragilizados, homens que são verdadeiros saquinhos de pipoca. Me desculpe, homens, mas eu tenho que dizer isso. A nossa sociedade está educando os homens para serem verdadeiros saquinhos de pipoca. Me perdoe, preciso dizer isso. E em contrapartida, a nossa sociedade está empoderando as mulheres, dando-lhes um poder que não lhes é próprio. Há uma inversão de valores. Pensa um pouquinho na família de Nazaré e pensa no primeiro homem e na primeira mulher, na primeira família humana, Adão e Eva.
Vamos pensar primeiro na família de Nazaré. Nossa Senhora, grávida, prestes a dar à luz, precisa ir com José, com seu marido, porque o imperador da época determina um recenseamento. Eles saem de Nazaré e vão até Belém. Se alguém teve a oportunidade de ir lá, eu não tive, no seu César já foi para lá, mas o padre já foi. É um terreno super lisinho, né, padre? Não tem montanha nenhuma, não tem pedregulho, é um solzinho tranquilo, nem um pouco escaldante, super fácil, no lombo do burro. Não me consta no Evangelho que Maria Santíssima disse para o seu marido: olha bem, eu não vou, porque eu estou quase para dar à luz. Me consta que ela subiu no lombo do burro e acompanhou o seu marido. Chegando lá, em Belém, tinha um hospital de primeiro mundo esperando Maria, não é? Enfermeiras, UTI, neonatal, sala de parto, parto assistido, parto humanizado, uma beleza, não é verdade? E aí então, também não me consta, e olha que José procurou, hein? Bateu num lugar, bateu no outro, e não me consta, pelo menos eu não li lá no Evangelho, que Maria Santíssima reclamou com São José: pronto, olha, eu estava esperando uma maternidade, mas você me arruma uma estrebaria no meio dos bichos para ter o menino Jesus. E aí depois, logo que o recém-nascido apresentado no templo, eles precisam imediatamente fugir. Aí fugiram assim, foram de Charqueada para Piracicaba. Até parece. Foram de onde estavam até o Egito. E mais uma vez, olha, não teve resguardo, né? Não teve ambulância, teve o lombo do burro. E lá foi Nossa Senhora. E me parece que Nossa Senhora foi tranquilamente. Vamos olhar agora para uma outra família, Adão e Eva. Então, vocês conhecem a história, eu vou logo no final. São José, um homem de Deus, convicto. Adão, quando Deus chama Adão: Adão, Adão, por que se escondes de mim? Ele, claro, como bom homem, disse: foi ela, a Eva. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é dela, pelo amor de Deus. Um saquinho de pipoca. Com todo respeito, Adão é a figura acabada daquilo que eu chamo de saquinho de pipoca. E a Eva também não aguentou o rojão e falou: a culpa é da serpente. Quando eu olho para a família de Nazaré, eu olho uma mulher de oração. Eu vejo uma mulher profundamente conhecedora da palavra de Deus, profundamente conhecedora dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, da profecia de Deus. Se não fosse assim, se Maria Santíssima não conhecesse a palavra com intimidade, jamais ela teria, quando visitou a sua prima Isabel, pronunciado aquela oração belíssima do Magnificat. Ela retoma naquele poema todas as profecias que falavam dela própria e do menino Jesus. E ela só pôde fazer isso porque, inspirada pelo Espírito, ela era conhecedora da palavra. Mulher, eu falo para você agora, mulher que é mãe principalmente, você tem sido a mística de Deus na sua casa. Você tem conduzido os seus para essa intimidade com Deus. Você tem rezado com os seus ou pelos seus. Você tem desenvolvido, mulher, essa intimidade de Deus,
essa intimidade com Deus. Mulher, você tem sido a revelação dos planos, dos projetos, do coração, do amor de Deus no seio da sua família. Não dá para a gente começar a conversar sobre essas coisas se antes nós não nos colocarmos assim. Homem, por que é que a Virgem Santíssima, ela confiava tanto em São José? Porque ela sabia que ele era um homem que pautava todas as suas ações a partir da vontade de Deus. E nós temos vários exemplos disso na própria narrativa dos evangelhos. O próprio Senhor conversa com José em sonhos. Mas isso tem um significado para a gente. São José é aquele homem que, inspirado pelo exemplo de Maria, ele vai também adquirindo a intimidade com o Senhor. E eu pergunto para você, homem, onde é que está calcada a sua autoridade de pai? Onde é que está calcada a sua autoridade de marido? É na sua cabeça? É nos seus propósitos? É nos seus projetos? Ou é na vontade de Deus, que vai nos ensinando a nós que somos homens, como de fato nós devemos ser homens e pais? Isso é muito importante. Eu preciso dar essa resposta. E eu preciso então retomar essas duas realidades nas nossas mãos. Nós que somos homens e vocês que são mulheres. Porque é só com essas duas realidades que nós vamos conseguir dar conta daquilo que está acontecendo com os nossos filhos. Porque eu tenho cansado de ouvir na escola pais e mães que chegam e dizem assim para mim: Luiz, eu não sei mais o que fazer. Eu cansei de ouvir isso. Eu ouço isso todo dia. Já são 18 anos escutando isso. O que me preocupa é que a cada ano que passa, nesses 18 anos, o número de pais e mães que têm dito essas coisas tem aumentado. Eu não sei mais o que fazer com os meus. E eu digo hoje com toda tranquilidade: mãe, você não está rezando. Pai, você não está rezando. Mãe, você não está tendo uma vida sacramental. Você não está comungando. Você não está confessando. Você não está lendo a palavra de Deus. Você não está tendo intimidade com o Senhor. Pai, você está pautando a sua vida pelos seus próprios pensamentos e não pelos pensamentos de Deus. Porque na medida em que nós retomarmos, nós que somos adultos, responsáveis de educarmos as pérolas preciosas que o Senhor nos concedeu, que são os nossos filhos, se nós não retomarmos nas nossas mãos essa responsabilidade, eles serão destruídos. E o mundo hoje investe pesado para destruir a família, e investe mais pesado ainda para destruir os nossos filhos. E a nossa contrapartida tem que ser pesada também. Eu preciso dizer-lhes uma coisa: uma família que não faz a leitura diária da palavra hoje, eu preciso dizer isso, uma família que não tem intimidade com a palavra, é uma família vulnerável, absolutamente vulnerável. Uma família que não reza é uma família vulnerável. Uma família que não tem uma vida sacramental constante é uma família vulnerável. Uma pessoa que não comunga ao corpo e o sangue de Cristo está vulnerável, porque o mundo e o príncipe deste mundo, que é o próprio demônio, investe pesado. Um pai e uma mãe que não se confessa com uma certa frequência, que não procura a reconciliação com o Senhor com uma certa frequência, tem sido um pai e uma mãe vulnerável. Só é possível nós adentrarmos nessa realidade, nos números que eu vou mostrar para vocês,
se nós tomarmos consciência disso. O problema não é dos nossos filhos, o problema é nosso. E nós só vamos ter sabedoria, discernimento, ciência, inteligência para resolvê-los na medida em que, por primeiro, nós resgatarmos aquilo que nos é próprio, a nossa autoridade e a nossa intimidade com o Senhor. Porque senão nós já perdemos. Nós já perdemos. Eu vou contar algumas coisas para vocês de coisas que acontecem na minha escola, uma escola católica, assustadoras. Talvez isso não seja a realidade ainda aqui dessa cidade, mas inevitavelmente acontecerá. Pode passar a próxima. Cerca de 45% das crianças que participaram do levantamento criaram uma conta no Facebook quando tinham entre 8 e 10 anos. Vale ressaltar que as regras de segurança da rede social só permitem a criação de contas para pessoas com mais de 13 anos. Eu digo para você, há um erro de início. Quando a criança, ela cria uma conta, sabendo que a regra está sendo violada, é porque já existe na formação dessa criança algum problema. Já existe uma certa dificuldade. Talvez, nós pais tenhamos sido muito permissivos. E às vezes nós somos mesmos. Nós reclamamos tanto da corrupção nesse país. Reclamamos tanto, reclamamos. Mas e nós? Quantas pequeninas corrupções nós nos permitimos todos os dias? Você já parou para pensar? Quantas pequenas corrupções nós mesmos nos permitimos? E olha, os nossos filhos percebem. Os nossos filhos percebem. Uma mentira que a gente fala, mentirinha. Ah, não é bem assim. Ah, isso pode. Isso vale. Ah, não, isso não é pecado, não. Os nossos filhos vão aprendendo essas coisas. E aí, é claro, mas quem vai saber que eu tenho 8, 9 ou 10 anos? É só mudar ali, colocar que eu tenho 13, 14, 15, 20, 30 anos e eu criei a conta no Facebook. O problema, meus filhos, não é a criação da conta pela conta. O problema é o que está por trás disso. Essas 45% de crianças que mentiram já aprenderam a mentir. O problema está aí. O problema não está no fato de que elas criaram a conta. O problema é que antes de criarem a conta, elas já mentiram. E se elas mentiram, muito provavelmente a formação que eu proporcionei para elas não foi a formação adequada. Eu já estou falhando em alguma coisa. Então é necessário. Se isso aconteceu já na sua casa, e é isso que eu tenho orientado os pais. O problema, pai, não é o fato dela ter criado a conta. Tem um problema muito maior que esse. O problema é que ela já está vivendo com as pequenas corruptelas. Ela já está vivendo com as pequenas mentiras. Uma criança que aos 8, 9, 10 anos vai trabalhando pequeninas mentiras, aparentemente inofensivas, logo vai operando outras grandes mentiras. E opera mesmo. Um imposto que a gente não paga. Um estacionamento aqui não deve ter área azul, né? Um estacionamento, ou tem, não sei. Um estacionamento de área azul que ninguém vai ver. Um estacionamentozinho que é rapidinho. Meus filhos, os nossos filhos observam tudo isso. Os nossos filhos observam todas essas coisas. As pequeninas
os pequeninos desvios que nós vamos fazendo. Por isso que eu disse, o problema não é deles, o problema é nosso, o problema é meu. Passa ao próximo, por favor. 20% dos entrevistados entre 8 e 12 anos dizem que já se encontraram ou se encontrariam com alguém que conheceram na internet. Então hoje, na escola católica Querigma, escola da qual nós fazemos parte, nós temos tido muitas meninas que se mutilam. Muitas se mutilam, quer dizer, elas se cortam nos braços ou se cortam na virilha. Meninos menos. A gente tem observado que com os meninos isso é menor, mas as meninas. Vou dar-lhes uma dica. Um calor terrível fazendo. E sua filha, normalmente adolescente, de 9, 10, 11, 12 anos, com blusa, desconfie. Esse tem sido indicativo para a gente lá na escola. Um calor de matar e a menina de blusa. Ah, não tem, peça para ela tirar a blusa. Peça para ela mostrar os braços. Ah, então, nós fomos atrás. O que estava acontecendo? Então, a minha esposa, ela entrou num site que ensina a fazer unhas. Sabe essas unhas coloridas? A mulherada gosta, né, de pintar unha, fazer florzinha e tal. Então, ela entrou num site desse, né, simulando ser uma menina de 12 anos. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. Num quarto dia, depois ela entrar algumas vezes no mesmo site, no cantinho da tela aparece assim: você está triste? Você está deprimida? E é claro, uma menina dessa idade é muito comum, né? As meninas ficam mais chorosas, mais manhosas, pela própria a proximidade da primeira menstruação, todas as mudanças hormonais pelas quais ela está passando. Eu tenho 2 filhas que já viveram essa realidade, eu sei como é que é isso. Tenho 4 filhos, 2 rapazes e 2 moças. E então, é natural que uma criança dos seus 12 anos tenha esses repentes de tristeza. Então a minha filha, minha esposa, clicou ali. Bom, eu tenho a solução para o seu problema. E a minha menina, a minha esposa foi e pum, clicou. E aí então, lá estava ensinando como se mutilar. Como se mutilar. Porque você tem que tomar cuidado para mutilar-se, porque dependendo do corte que você faz, você se mata. Você corta aqui a veia, você morre. Então tem o jeito certo de se cortar, né? E aí tem toda uma técnica lá, como você se corta, dói, depois para de doer, aí depois você continua entristecida como uma droga. Só que isso passa com o tempo. E aí vem a próxima etapa. A próxima etapa, olha, o corte nos braços já não funciona mais. Começa a cortar a virilha. Depois o corte da virilha já não satisfaz mais. E aí existem 2 caminhos. Ou o caminho da droga, então começa com êxtase e rapidamente se chega no crack. E na cidade de São Carlos hoje o que é pior que o crack, que é o oxi, que é o pior do crack. Ele é mais barato, mas o efeito dele é desastroso. O terceiro uso do oxi é irreversível. Ou então a prostituição. E nós temos ali na escola acompanhado casos de meninas com seus 12 anos que compartilharam fotos nuas na internet, que já estão viciadas em pornografia e que estão nessa situação. Meninas dos seus 8 a 12 anos, vulneráveis, porque
não foram bem formadas. A culpa não é dela. Ela é uma vítima. Se existe uma responsabilidade nessa história toda, a responsabilidade é nossa, de pai. A responsabilidade é nossa. O que é que nós colocamos na vida dos nossos filhos? O que é que nós temos colocado na vida dos nossos filhos? Então eu preciso perguntar de novo para todos nós. Nós temos apresentado modelos de santidade para os nossos filhos? Nós lemos a palavra de Deus com eles? Temos lido a palavra com os nossos filhos? Cotidianamente. Nós temos levado os nossos filhos à missa? Nós temos feito os nossos filhos participarem da missa? Mesmo a contragosto, mas você ali, com a autoridade que lhe é própria, porque você por primeiro participa com a atenção da missa. Você tem ensinado os seus filhos também a participarem? Ou você vai à missa com brinquedinho, salgadinho, pandeirinho, celular, videogame, filme? Padre, eu não sei se essa realidade é aqui, mas em São Carlos existe. A missa correndo e o menino lá, assistindo um filminho, comendo um salgadinho, brincando com um brinquedinho. Nós temos apresentado a vida dos santos para os nossos filhos. Lemos a vida dos santos para ele, apresentamos modelos de santidade. Os nossos filhos conhecem vida de santos. Os nossos filhos brincam, ao invés de ficarem pendurados na televisão, na internet, em outras tantas mídias. Eu ocupo o meu tempo em brincar com os meus filhos, porque se eu fizer o resgate desses 20% de meninas, ou eventualmente de meninos, e eu posso dizer isso sem errar, é a realidade que eu experimento em São Carlos. Via de regra, são meninas que não têm esses modelos e que buscam outros modelos. Buscam outros modelos na sua fragilidade, porque estão entristecidas, porque faz parte a tristeza da gente, faz parte. Elas não sabem lidar com a tristeza. Vocês já perceberam que quando tem velório, porque hoje em dia agora a moda é o indivíduo morreu às 8 e enterra às 10, porque a gente não pode sofrer, não é? E sofrer não, onde já se viu? Não, vamos enterrar logo, não é? Eu não sei. Eu estou contando a história lá da minha terra, tá? Lá é assim. O cara morreu às 8, às 10, quando muito meio-dia já está enterrando. Porque eu não posso sofrer. Ai, que tristeza, ai, que dor, ver o indivíduo lá no caixão. Como se a morte não fizesse parte da vida. A coisa mais difícil de encontrar hoje em São Carlos é criança em velório. Não, criança não pode ver essas coisas. Onde já se viu? Não é, vó? A avó tá dando risada, mas não é mais ou menos isso? Não pode mais. Então não pode. Pode sofrer. As crianças não sabem lidar com a falta. As crianças não sabem lidar com sofrimento. As crianças não sabem lidar com privação. As crianças não sabem lidar com não. E o efeito disso é que elas se tornam vulneráveis. Existe uma vulnerabilidade. As primeiras dores que sofrem fazem com que elas procurem amortizar a dor. E vão amortizar a dor assim. Primeiro mutilando-se, depois com a droga e eventualmente na prostituição. É assim que acontece. A realidade é essa. Mas talvez nós não estejamos permitindo as nossas crianças sofrerem. E é bom sofrer, é bom perder, é bom ser pobre, é bom ter privações, é bom saber ouvir não, é bom saber lidar com o fracasso, porque inevitavelmente nós fracassaremos, todos nós fracassaremos. Minha gente, a vida não vai ser
essa beleza que nós estamos vivendo o tempo todo. Nós vamos ter desafios e nós precisamos ensinar os nossos pequenos a termos desafios e a enfrentarem esses desafios. Às vezes, e eu preciso dizer isso para vocês também, às vezes, muitas das nossas famílias não têm a presença materna e paterna. E a resposta que me dão é sempre essa: a vida está muito cara, então eu preciso trabalhar, só o salário do meu esposo não dá, eu tenho que trabalhar também. Mas será que todas as mulheres de fato precisariam trabalhar? Ou nós estamos trabalhando para encher a nossa casa de um monte de badulaque, um monte de porcaria, um monte de coisa supérflua, que não tinha a mínima necessidade? Às vezes as crianças hoje ganham em um aniversário só o que nós mais velhos ganhamos a vida toda. Elas não precisam disso. Somos nós, pais e mães, que criamos essas necessidades para os nossos filhos. Muitas coisas que os nossos filhos têm, eles não precisariam ter. É nós que criamos essas necessidades na vida deles. E quando falta, e quando não tem, e quando lhe é privado, ele não sabe mais lidar com a falta, ele não sabe mais lidar com a dor, ele não sabe mais lidar com a angústia, e ele vai buscar então outros colos, ele vai buscar outros colos, ele buscará outros colos. Passa ao próximo, por favor. Cerca de 48% das crianças e adolescentes brasileiros admitem que escondem suas atividades online dos pais. Já 33% dizem mudar seu comportamento quando sabem que os pais estão vigiando. Próximo, por favor. Entre as práticas mais utilizadas pelas crianças para esconderem o que fazem online estão: apagar o histórico do navegador, apagar mensagens, usar um dispositivo móvel em vez de laptop ou desktop, minimizar o navegador quando adultos estão por perto. Isso tudo é uma mentira, é um exercício de mentira. As nossas crianças estão em tenra idade aprendendo já a serem mentirosas. Estão aprendendo a mentira. Isso precisa ser denunciado. E precisa ser apresentado. Elas estão sendo vítimas de uma realidade com a qual nós não estamos conseguindo mais lidar. Nós não sabemos mais falar a verdade. Mas eu pergunto para você, pai e mãe, e eu preciso perguntar isso para você: como tem sido o seu exercício de verdade? O que é verdade para você? Porque hoje nós estamos vivendo um relativismo muito grande. As verdades hoje somos nós que construímos, infelizmente. Há uma série de conceitos, padrões, verdades que hoje nós estamos relativizando. Se for do nosso agrado, é verdade. Mas se não for do nosso agrado, isso não é bem assim. Quantas vezes nós já falamos, isso não é bem assim? As nossas crianças vão aprendendo. E o efeito desse aprendizado é o que está ali. O próximo, por favor. O estudo mostra que para esconder o que fazem nas redes sociais, 26% das crianças preferem utilizar nomes falsos ou apelidos em seus perfis. Pode passar? De acordo com eles, o motivo para fazer isso é para postarem o que querem, sem que os colegas saibam quem eles são.
ou porque não querem que seus pais ou professores descubram que estão envolvidos com algum tipo de conteúdo impróprio. E via de regra hoje, o conteúdo impróprio diz respeito à sexualidade. Via de regra. Essa é uma outra realidade, a qual nós pais precisamos combater. A sexualização precoce das nossas crianças. As nossas crianças, elas estão sendo expostas. Isso que acontece na internet, ela é consequência. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Isso é a consequência do problema. A gente está vendo o efeito. A causa é que as nossas crianças, elas estão sendo sexualizadas, erotizadas, muito precocemente. Muito precocemente. Quando nós permitimos, por exemplo, que as nossas crianças ouçam qualquer tipo de música. E aí eu de novo faço a pergunta para você, faço a pergunta para mim também. Que tipo de música o seu filho ouve? Ou melhor, vou fazer a pergunta para você. Que tipo de música você ouve? Esses sertanejos que colocam obscenidades, o adultério, a promiscuidade, que tratam a mulher como um objeto? Será que a gente está gastando o nosso tempo ouvindo essas músicas porcaria que só destrói a gente? Porque, meus filhos, já dizia Santo Agostinho, quem canta reza 2 vezes, a música ruim destrói o seu coração. Do mesmo modo como a boa canção te eleva a Deus, a canção ruim destrói o seu coração. Essas bobagens que vão entrando no seu ouvido, modões sertanejos por aí que tocam na rádio direto e reto, que coloca o adultério como uma coisa boa, que coloca a infidelidade como uma coisa boa, que fala as maiores bobagens das mulheres. Isso vai entrando na nossa cabeça, isso vai fazendo parte da nossa realidade, quanto mais com uma criança. Esses funks da vida, isso deveria ser um crime, um crime. Você não pode permitir que o seu filho, sua filha se submeta a isso. É lixo preparado pelo demônio. Isso destrói a gente, destrói. Não, meu filho não assiste, não ouve nada disso, tal. A única coisa que ele faz é assistir a novelinha das 6 horas da tarde, ou das 5, ou das, já nem sei mais, porque faz tanto tempo que eu não assisto televisão. Aliás, vou dizer para você, uma boa prática é você desligar a sua televisão. Faz uma cara que eu não assisto televisão. E olha, garanto para você, eu sou uma pessoa extremamente bem informada. Não vai lhe fazer falta. Antigamente existia um programinha que se chamava Malhação. Existe isso, essa porcaria ainda? Existe. Pois é. Essa é a novelinha das crianças, né? Que ensina como namorar, que ensina como ter um relacionamento escondido do pai e da mãe, que ensina como mentir, que ensina a se prostituir. É desse jeito, é desse jeito. E aí os nossos filhos, eles vão sendo formados assim. Eles vão sendo erotizados por essas coisas todas. Espero que aqui ninguém, como católicos que somos, assistam Big Brother. Amor de Deus, que aí seria o fim da picada do fim. Amor de Deus. Aliás, eu vou repetir, melhor desligar a televisão. Não presta. São poucos hoje os programas, às vezes um ou outro programa católico que ainda vale a pena. Qual é o efeito disso na vida do meu filho? Ele vai entrar na internet e vai procurar pornografia, vai procurar conteúdo impróprio. Mas quando ele vai procurar o conteúdo impróprio é porque ele já está erotizado, entende? Ele não procura pela primeira vez. A vida que ele vive já está erotizada, já está assim.
Olha, quer ver outra coisa que a gente tem que ficar atento? Festa de aniversário de criança. Festa de aniversário de criança não pode ter bebida alcoólica. Mas talvez nós façamos festa de aniversário de criança com bebida alcoólica, música ruim. Está aí. Qual é a consequência dessas pequenas coisas que são gigantescas? O meu filho depois ele está pronto para buscar toda essa porcaria. Percebe que o problema então é outro? O problema não é a mídia, o problema somos nós, que não estamos preparando bem os nossos filhos para lidar com as mídias. Passa ao próximo. Quase 30% das crianças passam de 2 a 5 horas por dia usando o dispositivo móvel em atividades como assistir vídeos, mídias sociais e trocar mensagens, de 2 a 5 horas. O próximo. Entre as informações pessoais que as crianças dizem que já postaram nas redes sociais estão fotos, nome da escola, data de nascimento, endereço de e-mail, nome de familiares, telefone, endereço residencial. A criança não tem maturidade para lidar com essas informações, com essas realidades. E ela está vulnerável. Vulnerável à pornografia, vulnerável a essa engenharia social que leva você ou à prostituição ou à droga, vulnerável a roubos, vulnerável a sequestros. Próximo. As crianças de 7 a 12 anos, via de regra, acessam as mídias pelo computador, pelo celular ou pelo tablet, em casa, na casa dos amigos ou na escola. Deixa aí um pouquinho. Percebe que o problema não está fora de casa? O problema está dentro de casa. A maior parte desses acessos acontece dentro das nossas próprias casas. E aí, quando eu atendo os pais, eu atendo essas realidades. Eu digo todas essas coisas porque eu atendo essa realidade todo dia. Então é uma coisa que eu faço diariamente, cotidianamente. Então vem o pai e fala assim: não, mas veja bem, eu criei todos os dispositivos de segurança para que o meu filho não acessasse. Fala, filho, enquanto você está indo, seu filho já está voltando. Ele é extremamente mais esperto que você e que eu juntos. Não, mas eu tirei a internet do celular. Que bobagem. Com R$10 hoje você coloca uns créditozinhos, compra um chipzinho, coloca ali R$10, é um dinheiro fácil hoje para a criançada, né? Ele bota um chipzinho de memória e ele tem acesso à internet tranquilamente. E o que é pior, acessa toda essa porcaria de dentro da sua casa, de dentro da minha casa. Próximo. Na sua casa tem regras ou tempo determinado para usar a internet? 20% diz que tem tempo, 15% dizem que tem regras, mas 65% não tem regras. Mas sabe por que não tem regras para usar a internet? Porque não tem regras para estar em casa. Eu preciso dizer também outra coisa. Hoje, muitas dos nossos filhos, eles são verdadeiros hóspedes em casa. A nossa casa virou um hotel para os nossos filhos. A nossa criançada hoje tem dificuldade de sequer arrumar a cama, lavar a louça, varrer a casa, tirar pó, limpar o banheiro, limpar a geladeira, o fogão, recolher o lixo, varrer o quintal, lavar a rua, nem pensar. O seu filho, a sua filha, tem participado da realidade da sua casa? Ou ele vive que nem um pachá, a rainha da Inglaterra dentro da sua casa? E você, ou eu, ou qualquer um de nós que somos adultos, somos os seus serviçais. E ele não faz absolutamente nada. A falta de regra na internet é efeito de uma outra falta de regra, a falta de vivência em casa. Os nossos filhos não vivem a realidade da casa.
a dureza do dia a dia. Ô mãe, é duro arear a panela, não é? É duro lavar a louça. É duro lavar o banheiro. É duro limpar as coisas. Eu sei porque eu fui educado assim. Não tinha conversa. E minha mãe era terrível. Minha mãe era terrível. Ela era exagerada. Ela jogava moedinha na cama. Se a moedinha não pulasse, ela desarrumava e mandava arrumar de novo. Que nem no quartel, né, Carlos? Mesma coisa. Não morri por isso. Você não precisa fazer isso. Eu não faço isso com as minhas meninas. E como agora não preciso mais, porque eles cresceram, todos já são grandes. Mas eu não precisei fazer isso. Mas precisei fazer com que todos eles participassem de todos os serviços da casa. Os meninos e as meninas sabem cozinhar, sabem lavar, sabem passar, sabem limpar, sabem tudo. Não morreram por isso. No final vou contar como eles são hoje. Próximo. As redes sociais preferidas. Facebook, a idade mínima é 13 anos. Não sei se vocês sabiam, mas a idade mínima para uso do WhatsApp é 16 anos. Legalmente, uma criança só poderia usar o WhatsApp com 16 anos. Agora muita gente ficou de pestana levantada. Pois é, 16 anos. E sabe de onde eles tiram esses dados? É assim, isso são regras internacionais dizendo assim, no caso do WhatsApp, a quantidade de informações ao mesmo tempo que você recebe no WhatsApp é tão grande que uma criança que tem menos de 16 anos, ele não tem capacidade cognitiva para lidar com aquela quantidade de informações. Por isso que o cara fica viciado em WhatsApp. Nós ficamos. É muita informação ao mesmo tempo. Uma criança de 16 anos não poderia, antes de 16 anos, não deveria ter acesso ao WhatsApp. YouTube, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um dado assustador. Instagram, e míseros 2% não acessam as redes sociais. Os meus filhos estão nesses 2%, eu vou contar para vocês depois. Por quê? Próximo. Aqui, olha, o que mais as crianças gostam de fazer na internet? Redes sociais, então conversa, tal. Segundo, temas impróprios. E terceiro, jogos e filmes violentos. Então, isso é um indicativo muito importante, porque retoma também uma outra realidade. Como tem sido o relacionamento lá em casa? Porque, olha, via de regra, eu posso dizer isso também de experiência própria. As crianças que buscam jogos violentos é porque têm vivido experiências de violência em casa. E aí, nós precisamos repensar como é que nós estamos nos relacionando. Primeiro como marido e mulher. E aí, a música com a qual o padre se iniciou, né? Onde reina o amor, percebe? Eu achei muito interessante quando o senhor começou, eu falei, é isso mesmo, padre, olha, não poderia ser. No final a gente até podia cantar de novo, porque é por aí. Como que tem sido o nosso relacionamento marido e mulher? Nós mostramos, damos provas de amor pública para os nossos filhos, no sentido, não é para vocês saírem se beijando, sabe? Não é isso, não é isso. Você trata bem a sua esposa? Você trata bem o seu marido? Você é carinhoso, terno? Porque ser machão não é ser homem com H maiúsculo. Homem com H maiúsculo, ele é carinhoso, terno, compreensivo. Ele forma a sua esposa. E você, esposa, tem tratado bem o seu marido? Sobretudo diante dos seus filhos? E como tem sido o relacionamento com o seu filho? Porque ultimamente o que nós temos visto é isso. A criança nem bem abre a boca
já recebe um belo de um safanão. Abre a boca e já recebe um belo de um xingo, de um grito. E essa violência toda, ele vai querer dar vazão. As crianças, elas vão internalizando tudo isso, pais e mães, e ela vai dar vazão nas redes sociais. Quando ela busca um jogo violento, um site violento, um filme violento, é porque por primeiro ela já foi de alguma forma vítima de violência, ou porque ela própria foi violentada, ou porque ela assistiu violência, e violência doméstica, violência dentro de casa. Vou então voltar. O desafio não está no filme, o desafio está antes do filme. Antes do filme é como é que nós estamos nos relacionando dentro das nossas casas. Há de se pensar. Se você se pauta pela sua cabeça, pelo seu sentimento, pela sua emoção, realmente dá vontade de dar um safanão, não é? Mas quando você se pauta pela palavra, tem o seu temperamento dirigido pelo Espírito, é uma pessoa de vida sacramental, você vai controlando essas suas reações. A minha esposa chama-se Rosa. Ela é uma rosa, mas tem muitos espinhos. Toda rosa tem espinhos. Nós, nesses quase 25 anos de casados que temos, nós nunca brigamos. Nunca brigamos. Nós temos uma máxima que nos acompanha: que o sol não se deite sobre a sua ira. Nós já ficamos bravos um com o outro, já ficamos. Então nós temos algumas regras práticas. Se ela está brava, eu não respondo. Se eu estou bravo, ela não responde. Mas antes de deitarmos, nós nos reconciliamos. Eu pedi perdão para minha esposa inúmeras vezes. E inúmeras vezes minha esposa pediu perdão para mim. Porque quando você não faz isso, o seu leito nupcial acaba sendo um caldeirão do demônio. Aquilo vai curtindo dentro de você e no outro dia você levanta pior do que quando você foi dormir. Por isso que a palavra de Deus é sábia, que o sol não se deite sobre a sua ira. Você já pediu desculpas para o seu filho? Eu já pedi desculpas para os meus, várias vezes. Porque ralhei sem precisar, porque bati com raiva e não precisava. Embora o psicotapa funcione, viu? Não, essas partes sentantes aqui foram feitas para isso. Quando Deus pensou o bumbum, Ele pensou para isso também. Não faz mal. Faz mal beliscar. Beliscar faz mal. O braço não foi feito para apanhar. O que foi feito para apanhar é o bumbum. Está ótimo. Beleza. Sem raiva, sem ódio, sem despejar toda a sua frustração na vida do seu filho. Não tem necessidade. Não se faz isso publicamente. Pai, jamais faça isso publicamente. Jamais faça isso publicamente. O efeito vai ser isso, né? Ou procurar temas impróprios, ou procurar jogos e filmes violentos, ou então sites de relacionamento. E os outros? Próximo, por favor. Estudantes entre o 8º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio responderam sobre hábitos nas redes sociais e seu bem-estar psicológico. 25%, 25% dos alunos afirmaram passar pelo menos 2 horas nas redes sociais diariamente e foram os que mais mostraram sinais de depressão, ansiedade e pensamentos suicidas. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Quem é a secretária de Educação? A senhora. O mês passado foi um mês em que todas as redes, aqui no estado de São Paulo, pelo menos a rede estadual, lidou com a questão do suicídio. Suicídio, não é? Foi o mês de setembro. Na cidade de São Carlos, que não é nenhuma cidade tão grande assim, a quantidade de suicídios entre jovens e adolescentes aumentou
assustadoramente. Há 3 semanas, em uma escola católica da cidade, que não é a nossa, lá tem outras escolas católicas, o menino subiu no 3º andar do prédio e se jogou lá de cima. Cometeu suicídio. Não morreu porque o anjo da guarda dele estava de plantão. Um pouquinho antes dele chegar no chão, tinha um puxadinho de um subsolo. Então ele bateu no puxadinho, uma telha de zinco, e caiu. Ele bateu, fez assim uma bolinha de ping-pong. Tum, pum, caiu na grama. E não morreu. Quebrou umas 3, 4 costelas, mas estava lá, belo e formoso. Mas ele queria se matar. Se você vai no velório hoje de São Carlos, o que tem de jovens e adolescentes sendo velados, vítimas de suicídio, e é função disso. Ele já tem algum problema, ele já tem alguma dificuldade, tem algum desequilíbrio, tem algum trauma. Na história de vida dele já aconteceu alguma coisa, e o acesso às redes potencializa. Quantas crianças nossas hoje na escola com TDA, TDAH, hiperatividade, déficit de atenção, como é que se chama? Dupla personalidade. Não é à toa. Expostos que estão a toda essa realidade. Próximo, por favor. Estima-se que 60% das crianças brasileiras com até 8 anos de idade utilizem um smartphone. Olha que absurdo! 60% das... Esse é um dado recente, publicado na Folha de São Paulo, agora de junho de 2018. 60% das crianças brasileiras com até 8 anos de idade utilizam um smartphone. 49% delas têm seu próprio tablet. E é verdade, eu vejo isso lá pela escola, eu vejo pelo meu sobrinho. O sobrinho pequenininho que era, já tinha o seu tabletzinho. E 20% tem seu próprio smartphone. Agora cuidado, caia da cadeira ou do banco no caso. Entre as crianças de 0 a 2 anos, 38% já possuem algum dispositivo. De 0 a 2 anos de idade. É claro que não é o caso de nenhum de vocês. E depois de você ver tudo isso, você não vai ficar tentado a fazer essa besteira e dar um tablet, smartphone, nenhum desses dispositivos para o seu filho. Cíntia, pelo amor de Deus, hein? Você prende ela lá, amarra ela na cadeira, o César, se a Cíntia me fizer um negócio desse. Próximo. 47% das crianças com até 8 anos de idade gastam mais de 3 horas por dia com o mundo digital, enquanto que a Sociedade Americana de Pediatria pensa em não mais que 1 hora. E aqui é uma outra realidade que tem acontecido, são os influencers, youtubers, são os influenciadores digitais. Metade das crianças, desses 47% de crianças com até 8 anos de idade, eles têm um influenciador digital, eles acompanham, eles seguem alguém, ou no YouTube, ou no Facebook, e olha, esses caras ensinam o que há de pior. Palavrão, obscenidades, promiscuidades, desobediências, má alimentação, indicação de filmes de baixíssima qualidade e calão, ensinam a como colar na prova, ensina como enganar o pai e a mãe. Nós precisamos de outros modelos, não um influenciador digital. Se o menino ou a menina procura um influenciador digital, é porque ele já perdeu a sua referência. Portanto, o problema não é dele nem da mídia, o problema é meu. Se o meu filho está procurando um influenciador digital, é porque eu, pai, perdi a capacidade de influenciá-lo. Tem alguma coisa errada comigo. O erro não está fora, o erro está dentro. Eu perdi essa possibilidade. Bom, eu falei para vocês, eu tenho 4 filhos.
Qual a experiência que eu fiz? Agora eu vou contar minha experiência de pai. Isso tudo que eu falei para vocês eu falo todo dia. E olha, na hora os pais dos alunos ficam de cabelo em pé. Falo, pronto, perdi o aluno da escola. Mas depois eles voltam, viu? Mas eles repensam. A gente tem feito um trabalho muito interessante lá na escola, nesse sentido, de procurar ajudar o pai a lidar com essas outras realidades. E, via de regra, os problemas que envolvem as mídias, elas são minimizados. Os problemas caem muito, porque o pai tem presença, o pai tem autoridade, o pai tem pulso, o pai tem palavra, o pai é modelo, se oferecem outras coisas. Bom, eu tenho 4 filhos. Meu mais velho, já casado, tem 2 filhos, participa com a gente na comunidade. Ele é pedagogo, ele formado pela Unesp, uma universidade importante na região. Ele é músico formado pela Universidade Federal. Ele é geógrafo formado por uma outra universidade. Ele é mestre em educação e está terminando o doutorado dele em educação. Sabe quando ele ganhou o seu celular pela primeira vez? Quando tinha 21 anos de idade. Garanto para você, ele não morreu. E ele teve sucesso. Na escola, o Carlos sabe, é um dos professores mais queridos. Trabalha com a gente lá. Estudou e não precisou de nada dessas coisas. Não precisou. E olha, eu não precisei fazer força. A gente foi educando o menino, dizendo para ele, isso é bobagem, você não precisa disso. Tudo que você precisa, você tem fora disso. Você tem em casa, você tem na comunidade, você tem na igreja, você tem no seu grupo de amigos. A gente tem que aprender, infelizmente, a dizer, esse amigo não serve, não é hora para você ter essa amizade. E meu filho não era fácil. Vou dizer para vocês, vou contar uma coisa, vai ficar gravado, ele vai ficar bravo, mas paciência. Ele não gosta muito que eu conte essas coisas. Quando ele tinha os seus 15 anos, ele saiu de casa. Saiu de casa para ia sair com um colega. Ele era o primeiro filho. A gente faz muitas bobagens no primeiro filho. Deixei ele sair. Mais à noite, um pouquinho, recebi um telefonema de um amigo dele que sabe que eu não gostava dessas coisas. Olha, o seu menino está numa festa assim, 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 em tal lugar. Não tive dúvida, padre. Peguei meu carro e fui. Entrei na festa. A festa estava bombando. E o pai entrando na festa. Imagine a cena. Mas eu peguei aquele moleque de 15 anos pelo cangote e vim. Bom, a festa acabou, né? Porque, enfim, a cena foi patética. Não tinha nem como continuar a festa. Puxei o moleque, botei o moleque dentro do carro e vim para casa. Mas ele chegou em casa, mais bravo, subindo pelas paredes que ele estava. Eu vou embora. Abri a porta da rua é a serventia da casa. Vai. E ele foi. Pior que ele foi. E aí eu mantive firme. Foi, pode ir. Vocês acham que eu fiz isso com alegria? Claro que não. Por dentro é uma faca que passa o coração da gente. Uma faca. Vocês acham que eu dormi? Claro que não. Claro que não. E tive que aguentar o rojão ainda, porque mãe é mãe. Não é? Isso é coisa de pai, não é coisa de mãe. Mãe não faria isso. Aguentei firmão. No outro dia, ele chegou. Eu estava lá para recebê-lo. A primeira pessoa que ele encontrou na porta foi o pai dele. Ele pediu para sair, ele saiu como o filho pródigo. Mas o pai do filho pródigo esperou ele voltar. Eu estava esperando ele voltar. Ele voltou, me pediu perdão e nunca mais esse menino me deu um problema. Nunca mais ele me deu um problema.
é aquele caso, é aquela circunstância. A gente não pode tomar uma regra, falar, agora eu vou passar uma régua e todo mundo vai fazer igual. Mas pai, você sabe impor limites. E às vezes vai ser necessário impor esses limites. Às vezes vai ser necessário, pai, rasgar-se por dentro, mas ao mesmo tempo estar pronto para recebê-lo de volta. Esse foi o primeiro. Primeiro a gente erra mais, né? Depois eu tenho uma outra menina, a menina tem 23, também formada na USP, uma outra universidade muito importante. Mesma coisa. Ela só teve acesso a um aparelho celular quando entrou para a comunidade, que veio morar aqui em Santa Bárbara. Ela é missionária de uma outra comunidade, ela não está na mesma comunidade que a gente, está em outra comunidade. Olha, vocês conheceram a Luísa, né? As meninas lá atrás. Ela é bobona, não conhece nada da vida, vai morrer sem o celular? Você acha? Vindo morar sozinha aqui, missionária, na casa, padre, que eu apresentei aquela vez. Não precisou. Terceiro tem 21, é o Lucas. Lucas, ele teve um celular agora há pouco também, um pouco mais cedo que os outros. Terminou o curso de letras na Unesp, foi aprovado, né? No mestrado. Não tem problema nenhum, percebe? Não precisou de nada disso para estudar, para conhecer o mundo, né? O mestrado do Lucas foi tão elogiado que talvez ele pule direto para o doutorado, de tão bacana que é. Ele vai estudar o Tolkien a partir de Santo Agostinho, umas coisas muito malucas lá que ele fala, não entendo nada. Enfim, negócio dele. E a mais nova tem 16 anos, também vai para o mesmo caminho, está no segundo colegial, vai tranquila, brinca. Maria Vitória, né? Pessoa que trabalha conosco ali, envolvida na vida comunitária, né? Vive toda essa realidade que a gente vive. Fez o Enem agora, está no segundo colegial, foi muito bem, teve uma pontuação muito boa, não precisa de nada dessas tranqueiras, vive tranquila. Em casa não tem televisão já há muito tempo, então meus filhos não estão submetidos a essas coisas todas aí. Nós decidimos, né? Com eles inclusive, vamos desligar, bobagem, né? Nós brincamos muito, né? Eu sempre brinquei muito com os meus filhos, trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu saí de casa hoje, para vocês terem uma ideia, às 4:30 da manhã. O Carlos e eu estamos fora de casa desde as 4:30 da manhã. Eu já fui para São Paulo, já dei uma palestra lá, já voltei, descansei um pouco, né, na casa do César, lá um banquete que teve lá. E aí, uxe Maria, banquete e pão de queijo. Então todo mundo vai querer ir lá na comunidade, César. Pão de queijo, deixa eu explicar, mas que eu e o Carlos somos fãs de pão de queijo. Então, mas é assim, a nossa vida é assim. Trabalhamos muito, mas todo o tempo que nós temos, e ó, tudo que eu estou falando, o Carlos poderia vir aqui e contar a mesma coisa das filhas dele. As duas filhas do Carlos também são missionárias. Uma está numa comunidade, na mesma comunidade que está minha filha, a outra está na nossa comunidade ali, né? Existem outras famílias fazendo essas opções. E quando nós fazemos essas opções, nós ganhamos muito. A qualidade do nosso relacionamento é muito bom. Não dá para medir em quantidade, mas dá para medir em qualidade. A qualidade precisa ser boa. Se você tiver uma boa qualidade de relacionamento com seus filhos, garanto para você, você não vai viver todas essas realidades que nós expusemos aqui. Não vai viver essas realidades. É garantia. Agora, como é que você vai construir uma vida de qualidade de relacionamento? Com uma vida em Deus. Não existe outra solução para a gente, a não ser a pessoa, a mensagem, a palavra,
a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra alternativa hoje. Eu vou terminar dizendo isso. O desafio das redes sociais é refazer o nosso relacionamento familiar, o que implica o nosso relacionamento de marido e mulher, o que implica a nossa função de ser pai e de ser mãe, o que implica as escolhas que nós fazemos, porque a autoridade é nossa. Nós precisamos refazer muitas escolhas que nós estamos fazendo. O desafio será vencido. Os números são perigosíssimos. Se eu achar que o problema não está comigo, está na rede ou está com o meu filho, eu já estou derrotado. Tá bom? É essa história que eu queria contar, a partilha de contar para vocês. Foi uma alegria poder falar tudo isso, né? Espero que... Então eu sei, são coisas muito duras, algumas coisas são muito duras, mas também não dá mais para viver mediocremente. A humanidade geme como uma mulher em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não dá mais para ser católico medíocre, não dá mais para ser cristão medíocre. Nós precisamos desmundanizar a nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida muito mundanizada. Nós precisamos romper com essa mundanização. E a igreja, a vida na igreja, ela nos oferece o melhor caminho para tudo isso. Muito obrigado, que Deus os abençoe.